Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a derivada de uma função com uma variável. Nesta aula vamos apresentar a definição de derivada partindo da conceituação através de uma observação gráfica e em seguida vamos colocar um exemplo, um ou dois exemplos em que nós vamos resolver calcular a derivada de uma função através da definição que vamos estudar hoje, da fórmula dada a partir da definição. Tá bom? Então, em primeiro lugar, precisamos perceber o que acontece aqui com uma função que é dada por uma curva, como esta aqui, está marcada em vermelho, e que nós temos uma reta que a gente chama de secante, que é aquela reta que corta, intercepta a nossa curva, que é o gráfico da função, por 2 pontos. Ok? Então é possível calcular a inclinação dessa reta secante, né? O quanto ela está inclinada em relação ao horizontal, em relação ao eixo x, de acordo com uma expressão. A expressão é a seguinte: digamos assim, já que eu tenho essa reta secante dada pelos pontos PQ, eu vou escrever essa expressão aqui, m PQ de x, esse m representa a inclinação dessa reta, então ela vai ser dada por isso aqui, Vamos fazer a razão entre dois intervalos, entre dois comprimentos. Na realidade eu vou ter aqui, um intervalo que representa que ele é limitado por f de x1 e f de x2, e o intervalo que é limitado por x1 e x2. Então eu vou fazer a razão entre f de x2 menos f de x1, que representa o comprimento desse intervalo, sobre x2 menos x1, que representa o comprimento desse intervalo aqui, do eixo x. Então, essa razão aqui nos dá o coeficiente de inclinação da reta secante. Ok? Bom, agora vamos perceber o seguinte, vamos observar o seguinte. Se nós quiséssemos que esse ponto P caminhasse aqui sobre essa curva, no sentido do ponto P. Então ela está saindo de Q, esse ponto Q está caminhando e vai vir para cá. Então, por exemplo, digamos que eu tenho agora o ponto P Q aqui. Então a minha nova reta secante já está um pouco. Tem uma característica que é esse meu x está caminhando para cá também. Então o meu x2 agora vai ser um cara que está aqui, né? E a imagem continua essa. Então, se esse ponto caminhar mais, nós vamos ter um elemento do domínio que está mais próximo do x1, e eu tenho uma imagem também que está mais próxima do f de x1. Então, observe que fazendo esse ponto caminhar sobre a curva, o que vai acontecer? Quando o x2 se aproximar ao máximo de x1, ou seja, quando o x2 tender a x1, o que vai acontecer? Quanto mais perto x2 tiver de x1, então esse ponto Q vai nesse limite, quando o x2 tender a x1, vai se sobrepor ao ponto P. Ora, então isso vai me dar uma outra reta, não está tão reta, vou dar uma corrigidinha aqui, para não ficar tão feio. Então isso vai me dar uma reta que nós vamos chamar de tangente, que é aquela reta que tangencia, toca na curva em um único ponto. Certo? Então, no limite, o que acontece? A minha reta secante vai se tornar uma reta tangente. Tudo bem? Então, da mesma forma que eu consigo calcular a inclinação dessa reta secante, ou de todas as retas secantes, eu também consigo calcular a inclinação da reta tangente. Eu poderia então dizer aqui, que a inclinação, vou chamar assim, M, vou chamar reta tangente, chamamos P aqui. A inclinação da reta tangente vai ser dada
nesse limite. No limite, quando x2 tende a x1, de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Claro, se esse limite existir, né? Observe que eu tenho a inclinação de uma reta tangente e essa inclinação da reta tangente está sobre x1, né? Eu posso dizer que a inclinação da tangente em x1, ó. O x que eu quero é o x1, então eu estou com a inclinação sobre esse ponto, não é? Essa inclinação também pode ser dada de algumas maneiras, por exemplo, representando de algumas maneiras. Então, se eu disser, por exemplo, que essa distância x2, x1 mede ΔX, eu também posso dizer até que essa daqui mede ΔY, certo? É um incremento, né? É uma distância. É o incremento porque eu posso pegar x1 e somar com ΔX e vou encontrar o x2. Essa é uma outra forma de escrever essa expressão. Eu poderia dizer aqui, que isso aqui é o limite. Ora, agora como eu tenho que essa distância é ΔX, quando x2 tende a x1, o tamanho de ΔX tende a zero. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. ΔX tende a zero. De quem? Aí aqui eu tenho ΔY sobre ΔX. Isso é uma forma de representar essa inclinação. Uma outra forma de representar essa inclinação é dizer assim, limite quando ΔX tende a zero. E eu posso fazer assim, ó. Vamos voltar para essa história do ΔX. Então, se eu tenho x1 e somo com ΔX, esse meu x2 vai ser x1 mais ΔX. Então, eu também posso escrever isso aqui, assim. x1, né? E x1 mais ΔX. Ora, se eu tenho x1, somei com ΔX e deu x1 mais ΔX, a imagem de x1 mais ΔX, ó, vai ser f de x1 mais ΔX. Então, f de x1 mais, vou fazer um pouco menor, f de x1 mais ΔX, ok? Então eu posso também escrever essa expressão aqui da seguinte forma. Ó, no lugar de f de x2 eu escrevo f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Isso é uma expressão bastante comum de encontrar. Então, isso representa a inclinação da... Eu vou até colocar x1 aqui, ó. Tá? Pronto. A inclinação da reta tangente em x1, né, sobre o valor x1 do domínio da função. Então, todas as expressões que a gente viu aqui são equivalentes. Tá? E o que é a derivada de uma função? A derivada da função é você conseguir dizer, conseguir determinar quem é essa inclinação da reta tangente. Então, na prática, a inclinação da reta tangente à curva sobre um valor do domínio dessa função, essa inclinação é o que a gente vai chamar de derivada da função. Então, podemos representar a derivada da função em geral assim, ó. F', eu vou escrever x1 e depois eu vou tirar o x1 já já. F' de x1, ou seja, a derivada da função sobre x1 é igual a limite quando ΔX tende a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Lembrando, tudo isso funciona se o limite existir. Se não tiver limite, não dá para determinarmos a derivada da função. Ok?
Essa expressão aqui é uma expressão bastante interessante e que eu posso representar de modo mais genérico ainda. Eu posso, ao invés de fixar o ponto x1, eu posso escrever apenas x fixando um x qualquer. Então, eu posso escrever a derivada assim. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Esta é a expressão geral para o cálculo da derivada de uma função que tem uma variável. Ok? Então, o que é a derivada de uma função? A derivada representa o coeficiente de inclinação de uma reta tangente a uma curva, ou seja, ao gráfico da função, em um ponto. Tá? Esse ponto, na verdade, quando a gente fala ponto, a gente em geral está falando de x e y, mas eu posso dizer que é sobre o número do seu domínio. Tá bom? Então, aqui eu fiz a tangente em x1. Ora, e se eu quisesse calcular a derivada dessa função aqui? Então, eu poderia dizer, posso escrever a mesma expressão, só que o meu x fixado agora vai ser esse daqui, tá bom? Esse x qualquer aqui. Então, a derivada da função representa quanto é que cada reta tangente está inclinada no ponto que eu selecionar. Então, eu vou sempre falar assim, essa aqui é a tangente sobre o ponto x, x2, x3, essa aqui é a tangente sobre o ponto x4, e assim vai. Certo? Eu posso escolher um ponto e traçar uma reta tangente sempre. E aí a inclinação dessa tangente nesse valor x aqui, fixado, é o que nós chamamos de derivada. Tá bom? Como eu tenho aqui para uma mesma função, eu posso separar em números, fixar elementos diferentes, vários x diferentes, e aí calcular a derivada em cada um desses valores. Em geral, quando nós calculamos a derivada, o resultado ou é um número, que é a derivada, ou então é uma função. É uma função que representa, digamos assim, uma expressão, uma fórmula para todas as derivadas relativas a essa curva dada. Ok? Então, vamos fazer um exemplo utilizando esta definição formal, né, esta fórmula para o cálculo da derivada. Bom, então vamos agora resolver um exemplo utilizando a expressão geral da derivada, né, a fórmula, vamos chamar a fórmula, né, para a derivada. Então, eu escrevi aqui no quadro já a definição, né, que a derivada de uma função f vai ser o que é? O limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, se o limite existir, né? Claro que eu vou fazer derivada em um x que pertence ao domínio da função. Então, está aqui como exemplo, calcular a derivada da função f de x igual a 3x ao quadrado mais 12. Observe que eu preciso saber quem é f de x, que eu já tenho, isso aqui, e eu preciso também de f de x mais ΔX. Então, é possível fazer logo direto lá na expressão, mas eu vou fazer separado aqui. Ó, f de x mais ΔX, o que você tem que fazer? Substituir x por x mais ΔX na nossa função. Então, ó, no lugar de x, vai ser x mais ΔX. Então, aqui, ó, quando eu tenho x ao quadrado, vai ficar x mais ΔX ao quadrado. Então, aqui eu tenho 3x mais ΔX ao quadrado mais 12. Então, essa minha expressão aqui representa, ó, f de x mais ΔX. Então, vamos substituir lá aqui na fórmula da derivada. Eu posso logo desenvolver, se eu quiser, isso aqui também, para colocar já o resultado lá direto, tá bom? Mas a minha ideia de destacar foi só para perceber que a expressão que nós temos para f de x, na hora de fazermos f de x mais ΔX, a ideia é substituir esse x, e claro, todos os x que vão aparecer na função, vamos substituir por x mais ΔX. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó. F'
de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX, ou seja, é isso aqui, né? 3 que multiplica x mais ΔX ao quadrado mais 12 menos f de x. Mas quem é f de x? 3x ao quadrado mais 12. Então, ó, parênteses, né? 3x ao quadrado mais 12. Lembrar que tem que ter parênteses porque eu tenho uma função menos outra função. Como essa outra função é um binômio, esse menos vai trocar o sinal dos dois termos aqui do binômio, né? Ah, tá. Isso tudo sobre ΔX. Se fôssemos calcular esse limite diretamente, veríamos que nós teríamos aqui uma indeterminação. Que, ó, substituindo ΔX por zero, aqui não vai ter problema, porque vai dar x mais zero dá x. E no numerador pode dar zero, né? Só que no denominador eu tenho indeterminação, porque substituindo ΔX dá zero e eu não tenho divisão por zero, né? Isso aqui não se define. Então a nossa estratégia vai ser desenvolver essa expressão e no final tentar eliminar a indeterminação para que seja possível calcular o limite. Como eu disse, a derivada da função só existe se o limite existir. Então, vamos tentar calcular esse limite. Então, vamos desenvolver. Vou fazer aqui igual limite quando ΔX tende a zero. A gente não calcula o limite, então tem que escrever aqui ainda, né? Vamos desenvolver isso. Então, eu tenho aqui, ó, quadrado da soma de dois termos, vamos desenvolver esse produto notável. Então, 3 vai multiplicar o resultado, né? Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Cuidado que ΔX não é delta vezes x. ΔX é um cara só, né? Uma representação. Tá certo? Porque senão, se fosse produto, quando eu tivesse x vezes ΔX, esse cara com esse daria x ao quadrado, né? E não é o caso. Eu tenho x que multiplica uma outra grandeza chamada ΔX. Tá, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou escrever isso aqui entre parênteses, porque ΔX ao quadrado, quando a gente faz isso, parece que só o x é que está ao quadrado. E lembra que o delta não é separável do x, né? É uma expressão só. Então, nós temos isso, mais 12, menos, então vamos aumentar esse traço de fração. Aí aqui eu tenho, esse menos eu posso já resolver, ó. Posso trocar os sinais, né? Fazer aqui o produto, né? Então vai dar menos 3x ao quadrado, menos 12. Sobre ΔX. Olha, já podemos observar que o 12 e menos 12, eu posso cancelar. 12 menos 12 dá 0, né? Então já posso fazer isso aqui, ó. 12 menos 12 dá 0, já não vai atrapalhar em nada isso aqui. Já não vai influenciar. Então tem aqui, não dá para calcular o limite, então limite quando ΔX tende a 0. Agora vamos resolver essa primeira parte, esse numerador. Então eu vou multiplicar, né? Então eu tenho aqui 3x2 mais 6x ΔX mais 3 ΔX ao quadrado menos 3x ao quadrado sobre ΔX. Tá? Deixa eu aumentar isso aqui, tá tão pequenininho, né? Então, 3, como foi? 3x ao quadrado. Também já dá para cancelar 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Dá 0. Observe que o que sobrou aqui são os termos, né? Que aqui são parcelas dessa minha soma, dessa minha adição, que possuem o ΔX. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Limite quando ΔX tende a 0, e eu posso fazer assim, colocar o ΔX em evidência. Nós não temos mais isso aqui, só ficamos com essa expressão. Então vai ficar assim, ΔX em evidência no numerador
Então eu tenho aqui 6x mais, como aqui eu tenho delta x ao quadrado dividido por delta x, dá delta x, então vai ficar 3 delta x sobre delta x. Bom, delta x tende a zero, mas não é zero, né? Então, se não é zero, eu posso efetuar essa divisão. Delta x dividido por ele mesmo é igual a 1. Então vai sobrar 1 que multiplica isso. Então eu posso cancelar esse delta x, né? Ou seja, estou dividindo delta x por delta x. O que sobrou? Temos então limite quando delta x tende a zero de 6x mais 3 delta x. Agora sim, dá para calcular o limite, né? Quando calculamos o limite aqui, ó, substituindo o delta x por zero, então vai ficar 3 vezes 0 é 0, né? Vai sobrar quem? 6x. Ora, então o que esse 6x representa? Representa o seguinte, fazendo essa parábola aqui, ó, essa função é uma função do segundo grau, né? Uma função polinomial do segundo grau. A curva é uma parábola. Fazendo essa parábola, em qualquer x que nós tivermos do domínio, se traçarmos uma reta tangente em qualquer x do domínio, a inclinação dessa reta tangente vai ser dada por 6x. Ou seja, se eu quisesse saber, por exemplo, qual é f', qual é a derivada quando x é igual a 2, f' em 2, f' de 2. Então eu tenho a derivada da função que é 6x, né? Só que eu vou fazer agora, ó, 6 vezes 2, vai dar 12. Então eu consigo determinar a inclinação da reta tangente a essa parábola quando x é igual a 2. E quando x for 5? 6 vezes 5. Quando x for menos 1? 6 vezes menos 1. Então, observe que nós, ao invés de encontrarmos um único valor, nós encontramos uma expressão que representa todas as derivadas dessa função 3x ao quadrado mais 12 em seu domínio. Então, para qualquer x do domínio, nós temos essa expressão 6x, em que com ela possibilita calcular a inclinação da reta tangente em cada x do seu domínio, né? Lá no eixo x, onde a função está definida. Ok? Então, basicamente, calcular a derivada de uma função é encontrar a inclinação da reta secante utilizando essa expressão aqui que nós falamos na primeira parte dessa aula. Então, espero que vocês tenham gostado. É só uma pequena definição, né? E talvez uma pequena revisão para algumas pessoas. Se você é meu aluno aqui na universidade, meu estudante aqui na universidade e segue as minhas aulas, aproveite para revisar o conteúdo. E se você não é meu aluno aqui da universidade, mas que curte esses vídeos que eu faço aqui, então dá um likezinho aí e se inscreve no canal, que cada vez que eu vou progredindo com conteúdo em sala de aula, vou tentar gravar pequenas aulas para os meus alunos e também para que a gente fique com um acervo de aulas gravadas aqui para ajudar as pessoas que gostam de matemática e que se interessam por disciplinas de cálculo e etc. Ok? Então se inscreve no canal que você vai receber aí também os videozinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.